Muito bem, galera, vamos dar prosseguimento à nossa aula 3. Dessa vez vamos tratar um pouco do problema no MATLAB, que o professor já pede para a gente fazer no MATLAB também. E vai ajudar também quem não entende muito do programa e etc. Então, nós estamos tratando aqui do manipulador esférico. Ele tem duas rotações e uma translação de raio R variante no tempo. O que nos remete a coordenadas esféricas, por isso manipulador esférico. Então, a questão da manipulação, vamos fazer duas, na manipulação não, a questão da modelagem, vamos fazer duas modelagens. A modelagem da cinemática direta e a modelagem da cinemática inversa. A direta, basicamente, não sei se eu já tenho anotado aqui em algum lugar, mas eu lembro. A cinemática direta a teoria é bem simples. Cinemática direta, pelo jeito que o professor está fazendo, imagino que devam haver outros métodos. Cinemática direta, não desse no caso, da cinemática inversa que a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente você vai entrar com Q1 de T, Q2 de T e R1 de T, em que Q1 de T é a rotação da base 0, do referencial 0, Q2 de T é a rotação do referencial 1, que é ao redor de Y, esse aqui é ao redor de Z, e R1 de T é essa junta prismática aqui, R1 de T, que pode se alongar. Então a nossa entrada vão ser esses dois ângulos e esse R1 de T. E a minha saída, qual vai ser a minha saída mesmo? Faltou aqui também as coordenadas do ponto A em relação ao último referencial, que no caso é o referencial 2. Temos 3, 0, 1, 2. E na saída nós vamos ter a posição do ponto A no referencial 0. Essa vai ser a nossa saída, que vai ser um vetor de 3 posições. A, B, C. Claro que podemos ter como saída aqui também, né? Se quisermos, pode só printar na tela ali, a posição do referencial 2 no referencial 0, ou seja, a origem do referencial 2 no referencial 0, que é legal de ter também vou colocar. Já na cinemática inversa, e essa cinemática inversa aqui eu ainda tenho bastantes dúvidas, então não sei se eu vou estar 100% certo, mas são dúvidas que eu vou ir tirando com o professor. Imagino que se você esteja vendo essas aulas, você vai ir acompanhando também. Na cinemática inversa, você vai entrar com a posição do ponto A em relação ao referencial 0. E a saída vai ser Q1 de T, essas rotações, né? E a translação ali. Q2 de T, R1 de T. Pelo menos é o que eu acredito, de todo o meu coração. E a posição do ponto A em relação ao referencial 2? Não sei. Aí uma dúvida. Deixa eu anotar aqui. Eu estou sempre anotando minhas dúvidas que eu vou tirando com o professor. Dúvida: qual a saída? A posição de A em relação ao referencial 2 também faz parte da saída? Em alguma aula vai ter resposta dessa pergunta. Então vamos começar com a cinemática direta. Vamos lá então para o MATLAB.
E eu já tenho as duas funções prontas do manipulador esférico para cinemática direta e cinemática inversa. Eles não... Quer dizer... o inverso está estranho. O inverso não está funcionando tão bem. Eu vou ter que descobrir o porquê, mas a da cinemática direta parece que está tudo certo. Eu já tenho elas feitas e vou estar refazendo aqui com vocês, passo a passo. E se eu esquecer de alguma coisa, é só arrastar aqui para baixo. Então vamos lá. Para quem não sabe criar uma função no MATLAB, o comando é muito difícil. Function. Eu vou chamar de P A em 0, ou seja, o ponto A no referencial 0. Func, eu boto isso no começo para ser mais fácil de achar minhas funções. Manipulador esférico cinemática direta. E eu vou entrar com o que? Eu vou entrar com o ângulo das minhas rotações, Q1, Q2. Eu boto esse T para variar no tempo. O H1, que é a altura do meu manipulador. O R1 de T, né, que também é outro grau de liberdade, também varia no tempo. E a posição do ponto P no e a posição do ponto A no referencial 2, que é o último dos referenciais. Vai dar esse erro aqui porque já tem ali embaixo. Eu estou refazendo com vocês. Então tudo bem. Aqui. Cinemática direta. O primeiro passo, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa posição de A no referencial 2 e acrescentar nela mais um elemento. Para quê? Para ela ficar 4 linhas e uma coluna e permitir as multiplicações. Então basta eu pegar eu igualar ele igual a ele mesmo, mais acrescentando o elemento 1. Então aqui é 3 linhas, uma coluna, ponto e vírgula que separa colunas, né? Quer dizer que separa linhas, e acrescento mais uma última linha com o número 1. Ponto e vírgula para não aparecer o resultado na Command Window. Então agora a gente faz transformação por transformação. Então, transformação de 0 de 1 para 0. Então vamos lá. Vou chamar de... Então, o que acontece primeiramente de 1 para 0? Se vocês lembrarem aqui do desenho, primeiro eu tenho essa rotação em torno de Z e eu tenho essa translação fixa de altura H1. Então, primeiro uma rotação de 1 para 0 em torno de Z. E eu vou acionar essa função aqui que eu criei, que eu já mostro para vocês. Função matriz de transformação homogênea de rotação. Eu entro qual o eixo que eu quero e qual o ângulo. Essa função aqui, muito simples. Eu só criei uma função. Aqui em cima eu coloco a descrição para aparecer as instruções dela no help. Quando eu der o help espaço o nome dessa função, vai aparecer esse texto aqui em cima. Então basicamente o que eu entro nessa função é o eixo, uma string, um texto, ou seja, uma variável que vai estar entre essas chaves simples, aspas simples, e o ângulo. O ângulo em ângulo mesmo, né? Em graus. Ângulo em ângulo, não em radiano, tá? Por exemplo, 90 graus. Mas sem esse círculozinho. Então se o eixo for igual a x, eu uso aquela matriz de rotação em x que a gente já bem conhece. Y, z, else, a entrada inválida. Entrada inválida na variável eixo. Então isso aqui, e aí eu vou retornar uma matriz vazia. Essa letra que fica aqui, ou essa variável, essa palavra que fica aqui, no caso é uma variável, né? Vai ser o que vai retornar. Vai ser a resposta, a saída da função. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Cadê? Aqui. Estou entrando com o meu eixo Z e o meu ângulo. Depois dessa rotação, o que acontece? Eu faço uma
translação de 1 para 0 também no eixo Z. E eu criei outra função para isso, que é a matriz de transformação homogênea de translação. E eu entro nela o meu delta x, delta y e delta z. No caso, não mexeu nada em x, não mexeu nada em y, só no z, que eu tenho uma diferença de altura de h1. E essa função é bem simples também, ó. Aqui é a descrição dela, é só isso aqui. A minha saída é D, deslocamento em X, deslocamento em Y, deslocamento em Z. E aqui basta eu voltar, a resposta é essa minha matriz aqui, em que a matriz interna 3×3 é uma identidade, porque estamos considerando uma translação pura. E só a última coluna, né, os 3 primeiros elementos da última coluna, que vão estar no delta x, delta y, delta z, que é esse aqui. Então, beleza. E qual é a minha matriz de transformação geral? De 1 para 0. Nada menos do que a multiplicação das outras duas. Em qual ordem? Nesse caso não importa a ordem, porque tanto a rotação quanto a translação acontecem no mesmo eixo. Se acontecessem em eixos diferentes, como é o caso seguinte, aí o primeiro elemento vai ser o que acontece primeiro. Se a rotação acontece primeiro, a rotação e depois a translação. Então já temos uma, beleza? Agora, transformação de 2 para 1. Mesma coisa. O que eu tenho aqui de 2 para 1? Eu tenho uma rotação em torno de y. E vocês prestem bastante atenção, porque pelo sentido o x está batendo no z. Então quando você for entrar com o ângulo, quando for substituir o valor do ângulo na variável, tem que ser negativo, porque o x está batendo no z. Se fosse uma rotação para baixo, aí o z estaria batendo no x, então tudo certo, valor positivo. Então agora eu tenho essa rotação aqui em torno de y e uma translação R1 no eixo x. Então vamos lá. E o que acontece primeiro? Nesse caso aqui acontece primeiro a rotação. Onde é que eu estava? Ué, gente, cadê? Aqui. Transformação de 2 para 1. Então primeiro eu tenho uma rotação de 2 para 1. Rotação de 2 para 1 em y. Certo? Então eu vou chamar minha função de rotação. Matriz de transformação homogênea de rotação. O que eu vou entrar nela? Meu eixo, y. E qual o meu ângulo? É o Q2 de t. Primeiro eu estou chamando tudo assim, tá? Esse Q1 quer dizer, Q1 e Q2 de t são os argumentos, as entradas dessa função. Beleza? Fica aqui. E depois acontece o quê? Depois acontece uma translação de 2 para 1 em x. Função de transformação homogênea de translação. Deslocamento, só tem um deslocamento em x, né? Então tem o R1 de t 0, 0. Beleza? E a minha função de transformação geral. Transformação de 2 para 1. Transformação de 2 para 1 é a multiplicação das duas. Qual vem primeiro? Vem primeiro da rotação, porque a rotação acontece primeiro. Vezes. E são matrizes 4×4. Então vai dar certinho. Deixa eu só apagar aqui para fazer aparecer lá embaixo. Para eu sempre ficar olhando, caso eu cometa algum erro, não perca tempo tendo que voltar.
Por fim, a transformação de 2 para 0. Que tendo essa transformação geral de 1 para 0 e essa transformação geral de 2 para 1, de acordo com o nosso diagrama de transformações, eu posso apenas fazer a multiplicação das duas. Onde é que eu estava? Aqui, transformação de 2 para 0. Basta eu pegar a minha transformação. É nessa ordem, ok? Transformação de 2 para 0 igual a transformação de 1 para 0, porque vem primeiro. Em matrizes, a multiplicação, a ordem importa, vezes a minha transformação de 2 para 1. E é isso. Então, eu estou aqui. E, obviamente, eu posso, como eu tinha falado, mostrar também quais são as coordenadas da origem do referencial 2 para o referencial 0. Para a origem do referencial 0. Eu particularmente gosto de ver. Mas a minha saída é a posição do ponto A em relação a 0. Então aqui eu coloquei um f'print f. As coordenadas da origem de 2 em relação a 0 são... Então a origem de 2 em 0 é essa transformação aqui. De 2 para 0. Mas eu não quero tudo, eu quero apenas esses 3 elementos aqui. Que vão me dar a posição desse referencial como se não tivesse tido rotação. Aqui vai me dar a posição da origem do 2 para a origem do 0. Então aqui eu estou só pegando as linhas 1, 2 e 3 da coluna 4. É isso que esse parênteses está fazendo. E a localização do ponto A no referencial 0 é dado pela multiplicação dessa matriz de transformação vezes matriz de transformação de 2 para 0, ok? Vezes a posição do meu ponto A em relação a 2. E aqui o que eu estou fazendo é só tirando o último elemento, porque vocês se lembram que o último elemento não é colocado apenas para permitir a multiplicação 4 por 4, de matrizes 4 por 4. Se vocês não lembram, eu tenho essa imagem aqui para relembrar. Okay. Eu vou chegar... A minha resposta vai ser uma matriz 4 por 1, mas o último elemento é 1, que é colocado apenas para permitir a multiplicação. Então eu posso tirar esse último elemento, que é o que eu estou fazendo aqui. ChatGPT ajudou muito, ok? Eu sei o que tem que fazer, mas eu não sei muito bem a sintaxe do MATLAB. Então eu só digo para o ChatGPT o que eu preciso fazer e ele sabe a sintaxe do MATLAB muito bem. Muito melhor do que eu. E essa é a minha resposta. Então vamos lá. Deixa eu apagar o que eu fiz e deixar que estava antes. Porque se tiver algum erro no meu, que eu fiz agora, não vai ter nesse aqui, que esse aqui eu já testei. Então vamos fazer alguns testes. Vou criar... Aqui. Teste 1. E agora vocês têm que usar a imaginação. Não houve rotações. Altura de H1, a altura do meu robô, 3. Comprimento R1 de T, o comprimento inicial, 5. Ok? Vamos supor que o comprimento mínimo é 5 e o comprimento máximo é 10, por exemplo. E aqui eu fiz primeiro de cabeça para saber onde vai parar. Eu fiz um exemplo mais simples, né? Então se eu não tenho rotação, a minha altura H1, o meu R1 de T é 5, onde vai estar a origem de 2 em relação a 0? Ora, eu pego o desenho 3D que o professor fez muito bem, que eu não conseguiria fazer melhor. Deve ter algum software ou site que faz isso. E aí ficaria muito melhor. Então vocês percebam, não tem Q1, não tem Q2. O que eu fiz? Eu apenas subi e como o Q1 é igual a 0, então essa minha reta de tamanho R1 de T vai estar aqui em cima do eixo X0. Vocês conseguem ver? Espera aí que minha irmã está me ligando.
Beleza. Então, essa minha reta aqui, em cuja a ponta, ou seja, a origem do referencial 2 está aqui, vocês conseguem enxergar que, como não houve Q1, ela estaria aqui em cima de x0, estaria aqui ainda. E o meu x2 estaria para cá. Meu Deus. x2 estaria para cá. O meu z continuaria aqui para cima. Essa mesa está torta. Deixa eu ajeitar. C2. E o y estaria para onde? Eu acho que ele estaria para cá, hein? y2. Porque isso está aqui, né? Então se eu venho para cá, y2 estaria para cá. Acho que é isso mesmo. Então eu só subi 3 unidades. E aqui tem tamanho 5. Então a minha origem teria que estar onde? O y continua sendo 0. Não rodei, não estou em y. Meu z seria 3. Meu x seria 5. Então aqui. Agora vamos supor que o meu ponto A em relação ao referencial 2, ele está em 2, 0, 0. Ou seja, ele estaria um pouco mais aqui para frente. Aqui, por exemplo. Vamos supor, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Se eu entrar com essas minhas informações naquela função, eu tenho que ter esse resultado, certo? Então vamos lá. Para chamar a função muito simples, galera. Eu só pego o nome dela e entro com as informações. Eu posso atribuir isso aqui a uma variável, claro, vou chamar de A, por exemplo. E aí o resultado que for atribuído a essa variável vai para A. O que eu entro aqui? Eu entro com Q1 de T, quem é meu Q1 de T? 0. Quem é meu Q2 de T? 0. Quem é meu H1? 3. Quem é meu R1 de T inicial? 5. A posição do ponto A em relação a 2 é um vetor 3 por 3. Então eu abro esses colchetes e coloco a posição, que é 2, 0, lembrando que é um vetor coluna, tá? Por isso que eu estou usando ponto e vírgula. Se fosse linha, era só dar espaço mesmo. Vamos ver? Deixa eu abrir isso aqui. As coordenadas da origem de 2 em relação a 1 são... Beleza. E o ponto é 7, 0, 2. Show? Só mais um exemplozinho. O teste 2 é simples também. Esse aqui eu achei legal. Vamos lá. Esse que eu fiz. Q1 igual a 180. Q2 igual a menos 90. H1 igual a 3. R1 igual a 5 inicial. Vamos ver o que vai acontecer? Q1 igual a 180. O que eu vou fazer? Eu vou para o lado negativo de x. Ó. Aqui é o lado positivo. Aí eu vou lá para o lado negativo. Depois Q2 igual a menos 90. Por que menos 90? O que quer dizer menos 90? Menos 90 quer dizer que o sentido de rotação é esse aqui, ó. O x está batendo no z. Por isso que eu botei o ângulo negativo. Porque não está no sentido convencional. No sentido convencional, o x bate no y. No sentido convencional, o z bate no x. Nesse caso. Então eu botei um ângulo negativo porque eu quero que esse braço aqui, ele vá para cima. Ele vai para cá. Então a rotação vai assim. Beleza? Menos 90. Então, se ele está reto aqui, ele vai ficar em cima do eixo Z. Então, cadê o teste 3? A origem de 2 em relação a 0 estará em 0,08, concorda? Ó, 180, tananã. O negócio girou. E essa origem aqui vai estar em 0 em x, 0 em y e 8 em z. Por quê? Porque eu tenho 3 do h e eu tenho 5 desse r aqui. E se eu andar 2 no eixo x, né, como o eixo x vai estar apontando para cima, ele vai estar paralelo com o z0, tem que ser 10 em z. Então vamos lá. Para usar a função de antes é só apertar para cima no teclado, beleza? Então, eu tive aqui uma rotação de 180 graus, aqui eu tive de menos 90 graus, 3, 5 e eu vou na 2. Pronto.
Show? Outra bem legalzinha, eu falei que ela seria a última, né? Vamos lá, só tive Q1 igual a 180, Q2 igual a 0. Rapidinho. Isso aí eu vou deixar para vocês pensarem naquele desenho. Então 180, 0. 3, 5, tananã, 180 foi pro lado negativo de x, então o meu x vai estar negativo, obviamente. Andou 2, pronto, show! Então essa foi a cinemática direta, uma função que faz isso. Vamos para a cinemática inversa agora. E galera, eu vou admitir, tenho que admitir, né, que essa aqui eu não entendi muito bem. Essa aqui eu recorri ao chat GPT. Aqui. Recorri ao chat GPT e ele me deu essas linhas, essas 3 linhas. Cadê? O Q1 é fácil de chegar, o Q1 eu consegui. O Q2 que eu não entendi. Ele sai pelo teorema de Pitágoras. Até pedi para ele me explicar aqui, ó. Pode me explicar porque R1 é isso aqui? X2 ao quadrado mais Y2 ao quadrado. Na minha cabecinha colocar o Z ao quadrado também. Eu não sei porque ele não colocou. Mas essa foi a explicação dele. Você pode dar uma lida aí e tal. Eu entendi mais ou menos. Ele sai por triângulo retângulo. Eu só não entendi porque que não inclui o Z. Porque que só inclui o X e o Y. Mas basicamente ele deu isso aqui. Funciona algumas vezes. Mas tem vezes que, por exemplo, eu entro com ângulo de 180. O que eu queria como resposta. Ele me dá o 0. Porque o cosseno de ambos é igual, né? Mas deixa eu ver o exemplo aqui que eu entrei. Vou pegar o exemplo simplório. Aquele primeiro lá. Para de aproximar. Então aqui eu tenho que entrar com a minha posição final, né? Então eu vou entrar com 7, 0 e 3. Olha só. E a altura H1, né? A altura do robô. 7, 0, 3, 3. E ele vai entrar a saída em... esqueci de colocar aqui. Q1, Q2, R1. A saída são um vetor de 3 posições, né? Então eu tenho que igualar algo de 3 posições. Então realmente deu certo. 0 rotação em Q1, 0 rotação em Q2. E o R1 ele vai esticar até 7. Até o valor 7. Não sei se faz muito sentido, se eu tinha que achar a origem. Então, a origem do referencial em relação ao 0. Mas estou achando ponto, né? Então acredito que sim. Mas olha quando eu boto esse aqui, por exemplo. 180 em Q1. Para em menos 703. Menos 703. Q1 180. Ué, foi? Q1 180. Tá, esse foi. Mas eu sei que tem um aqui que não foi. Acho que é esse aqui, ó. 0010. 0010. Aqui, ó. Então eu dei uma volta de 180 em Q1. Aqui em Q2 eu dei menos 90. E ele me deu 0 em Q1. Mas não, eu queria 180. Eu não sei como consertar isso aqui. Mas aqui é mais para mostrar para vocês a função. Essa é como eu falei, galera. Essas aulas é tanto para mim quanto para vocês. Eu vou estar aprendendo com elas, revisando, né? Arrumando dúvidas para levar para o professor. E de quebra eu estou fazendo vídeos tanto para eu ver, quanto principalmente para outros alunos verem. E poderem estudar robótica antes da matéria começar e ir mais preparados. Mas esse Q1, por exemplo, como eu falei que é fácil de achar, quando você pega... na cinemática inversa, galera, quando você chega naquela matriz final, a transformação geral aqui, de 2 para 0, você vai chegar nisso aqui, certo? Se você pegar esses 3 elementos aqui, se você pegar esses 3 elementos, então você tem a posição do... aqui, tá aqui embaixo. Eu tentando lembrar.
você tem a posição da origem de 2 em relação a 0. É isso que meus últimos 3 elementos dão. Então eu tenho que x2 igual à primeira linha, y2 igual à segunda linha, z2 igual à terceira linha. E quando eu separo essas equações, fiz elas em algum lugar. Aqui. Quando separa essas equações, você chega nisso. Com isso, o que quer dizer? Você vai entrar com x2, y2 e z2. Ah, parece que tem que entrar com a posição da origem de 2 em relação a 0. E não a posição do vetor A em relação ao referencial 2. Ah, muito confuso. Então agora você tendo essas 3 equações, você tem que fazer realmente manipulações algébricas para isolar os Q's e no meu caso o R, né? E aqui o Q3 que o professor colocou é o meu R, o L1 é o H. Eu preferi usar essas nomenclaturas. Então achar o Q1 é simplório, sai pelo arco tangente, né? Faz y2 sobre x2. O Q2 e o R1 já é mais difícil. Então, claro, aqui... Como é que ele achou o Q2? Tan 2D H1 menos E2. Essa é uma dúvida que eu tinha que tirar, galera. Eu vou tirar essas dúvidas com o professor assim que possível e eu tento trazer no próximo vídeo. Mas a princípio funciona para alguns casos, não para todos. Outra dúvida que eu vou ter que tirar com o professor. É isso, mais uma aula. Espero que tenha ajudado de alguma forma.